Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que recebemos todos vocês para participar da sessão solene que essa Casa de Leis realiza em homenagem ao Dia dos Corretores de Seguros. Essa solenidade foi requerida pelo vereador Serjão Magalhães e tem por finalidade homenagear os corretores de seguros que se destacaram no ano de 2015. Eu gostaria de convidar o vereador Serjão para compor a mesa. Convidamos a todos para ficar de pé para a execução do hino nacional. Nesse momento, passamos a palavra ao vereador Serjão para que ele faça a abertura da sessão solene e o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação acima do normal estar com vocês aqui hoje nessa sessão solene.
Durante os 4 anos do nosso primeiro mandato, nós fizemos uma homenagem aos corretores. E agora, no segundo mandato, estamos fazendo mais uma. E essas homenagens, elas são feitas em reconhecimento à profissão de corretor de seguros, que é uma profissão importante para o mundo, para o país, para o Estado, mas também para o município de Vitória. Então, nós estamos aqui para homenagear a classe como um todo, a categoria como um todo, e, em especial, vocês que estão aqui presentes, que, de alguma forma, se destacaram ou vêm se destacando dentro desse mercado que a gente convive. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço a minha equipe, que está aqui nos ajudando a fazer com que esse evento pudesse acontecer. Agradeço a equipe da Câmara, a Wanda, a dona Marli, toda a equipe que está gravando e filmando essa sessão e que está sendo transmitida pela internet, a TV Câmara, aí ao vivo. Então, essas eram as palavras iniciais. Eu vou me dirigir ao púlpito para falar algumas coisas mais. Nós faremos uma solenidade bem tranquila, porque, primeiro, que nós estamos aqui entre amigos, então não há porquê tantas formalidades, apenas o rito que a gente tem que cumprir aqui, mas será dada a oportunidade a todos que quiserem se manifestar. Eu vou fazer aqui algumas considerações que eu acho que não pode passar em branco diante dessa data, que o nosso dia do corretor de seguros foi no dia 12, né, segunda-feira passada. E essa foi a data disponível mais próxima que a gente tinha, e a gente está fazendo essa comemoração hoje. Eu queria também justificar a ausência do nosso presidente, o Rômulo, José Rômulo da Silva, que hoje ele fez um procedimento médico e que o impossibilita de estar aqui conosco, mas ele nos desejou todo o sucesso e toda a alegria que esse momento nos traz. Mas lembrar do corretor de seguro, nós, todo dia é dia do corretor de seguros, porque nós trabalhamos assim como dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, nós trabalhamos todos os dias. Então, é uma formalidade estarmos aqui, né, comemorando essa atividade, como eu disse, tão importante para o mundo. O que seria o mundo se não tivesse seguro? Imaginem todos vocês que nos ouvem aí da sua casa. Nós, corretores de seguros, sabemos a importância do seguro, mas muita gente não para pensar e quão importante é o seguro para a sociedade. Na realidade, o seguro, as primeiras apólices, né, foram criadas lá na Inglaterra, na época do descobrimento das caravelas. Se perdia uma caravela, aquilo era um desastre enorme, um prejuízo. Então, todos se cotizavam, para quem perdesse, custeava aquele que perdeu. Então, né, nesse princípio do mutualismo, de muitos contribuindo para alguns, se constituiu a essência do seguro, que foi aprimorada, e hoje nós temos aí modernas e seguras e eficazes instituições que trazem toda a segurança do nosso mercado. E o mercado brasileiro é tido como um dos mercados mais seguros do mundo, porque a nossa Superintendência de Seguros Privados ela é muito rigorosa, e todas as outras agências, a ANS, que regula o mercado de saúde, são rigorosas na constituição de reservas, né? Nós não podemos, as seguradoras não podem vender sem ter garantido um montante muito expressivo para honrar compromissos futuros, o que nos torna, dá muita credibilidade ao nosso mercado. Então, nós podemos dizer
que nós somos felizes de estar nesse mercado, apesar de ser um mercado que exige muito de nós. Não só esse mercado, como todo o mercado, como a globalização trouxe essa necessidade da modernização nossa, do aprimoramento constante, o mercado de seguro nos exige. Nós competimos com bancos, nós competimos com revendas de veículos, nós competimos com grandes redes varejistas, né? Então, nós precisamos estar muito ligados no mundo. As pesquisas dizem que o consumidor mudou. 78% dos clientes não são fiéis a nenhuma marca. 62% fazem consultas online, mas compram offline. Então, diante disso, é preciso mudar o relacionamento com o mercado profissionalizado. Nós precisamos estudar, nós precisamos entender, porque as pessoas, elas mudam muito mais rápido que as empresas. E nós precisamos estar atentos a essas mudanças para a gente poder se adaptar. Dizem que as pessoas, as empresas de sucesso, são aquelas que conseguem mais rápido se adaptar diante das mudanças. Ou seja, ajustar suas velas de acordo com o vento. Aquele que se ajusta mais rápido consegue dar um pulo à frente. Então, é um desafio constante, além, né, isso às vezes, a competição muito grande nos faz trabalhar com margens pequenas de remuneração, a carga tributária, que apesar de alguns ganhos, né, de termos conquistado o Simples, mas ainda é uma carga tributária que consome grande parte da nossa receita. Então, realmente, ser empresário no Brasil é difícil, ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos atravessando uma crise que há muito não assistíamos. Meu pai, que tem 80 anos, compara com a crise pré-revolução, a crise pré-64, onde havia uma desordem generalizada no país, uma falta de credibilidade, e que nós estamos vivendo isso novamente. Começou, na minha avaliação, com erros enormes na gestão do nosso país, que, somadas, que deram origem à crise, erros de gestão, sem contar os desvios de conduta, né? Mas erros de gestão, gastar mais do que arrecadar, investir onde não poderia investir, associado a uma queda do mercado na China, que era o mercado, a máquina propulsora do mundo. A atividade econômica na China caiu, o mundo todo caiu, o preço do petróleo caiu, o preço das commodities caiu, o preço do aço caiu. Então, nós todos, associados a uma má gestão e uma falta de credibilidade, está nos levando a essa situação triste de hoje. Dólar a R$4, inflação 50% acima da meta prevista, todo dia novos escândalos sendo noticiados. Então, nós precisamos realmente ter muito estômago e muito equilíbrio para poder suportar esse momento. Mas eu tenho certeza que todos que aqui estão bravamente lutando e sobrevivendo a esse momento. Até porque o nosso mercado é um mercado privilegiado diante dos demais. Porque se, numa crise dessa, o indivíduo, o cidadão, a empresa perder um bem, é muito pior para ela do que num momento de vacas gordas, digamos assim. Então, a precaução, nesse momento, ela é indispensável. Isso faz com que a demanda por seguro, ela se mantenha num patamar de crescimento.
embora pudesse estar crescendo mais, mas continua crescendo. E a expectativa é que terminemos, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, é que o nosso setor registre uma expansão de 12% até o final desse ano, apesar de toda a crise. Então, nós podemos dizer que nós somos privilegiados. E se pararmos para pensar que existe ainda também, porque o seguro, ele se destacou a partir do plano real da estabilização da moeda. Até então, nós tínhamos um mercado que não chegava a 1% do PIB. A partir da estabilização da moeda, o mercado cresceu, as pessoas acreditaram mais no seguro, né? Os valores segurados se mantiveram estáveis, o que deu segurança para quem estava contratando, e o mercado cresceu. E vem apresentando um crescimento até hoje, todos os anos esse mercado vem crescendo. Mas apenas nem 30% dos veículos do país estão segurados. Então, quer dizer, nós temos uma margem de crescimento ainda muito grande, né? O mercado de saúde, o mercado vem crescendo muito, o mercado de vida e os seguros patrimoniais cada vez mais sofisticados. Isso nos dá uma possibilidade, apesar dos desafios da dificuldade, nos dá uma possibilidade muito grande de lograrmos êxito na nossa atividade. Mas nós temos, como eu falei, temos que estar atentos ao mundo. Algumas curiosidades, por exemplo, hoje, a maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum veículo em sua frota, que é o Uber, né? É um aplicativo, uma situação que foi criada e que está aí competindo com quem estava estabilizado. Então, nós temos que estar ligados em todos os movimentos para não sermos surpreendidos por ferramentas dessa natureza. Eu anotei algumas coisas para falar com vocês, mas acho que o principal eu falei. E resumo dizendo o seguinte: é preciso entender que contra a modernização não existe outra alternativa a não ser aderir. Não tem jeito. Não tem como você falar, nessa eu não vou. Você é impelido a estar dentro dela. Você é obrigado a estar lá. Porque se você não tiver, você é atropelado por essa máquina devastadora que é a modernidade. E eu termino dizendo o seguinte: eu tenho muito orgulho de ser corretor de seguros, porque o meu maior sustento vem da atividade de corretor de seguros, ainda hoje. E eu nunca estou como vereador para completar 7 anos, né? E eu nunca deixei de atuar no mercado de seguros, porque eu entendo que para o melhor desempenho da minha atividade como político, eu não posso perder minha independência financeira. Isso foi uma prerrogativa que eu sempre procurei trazer junto comigo. Eu não quero depender da política para viver. Quero depender dos meus negócios. E sempre consegui, nesses 7 anos, com muita dificuldade, correndo lá, fechando o seguro, voltando aqui e tal, mas não perder a minha independência financeira, o que me dá uma liberdade de agir de acordo com o que espera aquelas pessoas que me colocaram aqui. Porque as pessoas que me colocaram aqui é porque acreditam em mim, me conhecem e sabem que eu não vou mudar a minha postura, que vocês já conhecem há bastante tempo. Aliás, eu estou muito feliz também, porque esse ano eu estou completando 25 anos de corretagem de seguros, 25 anos que a gente fundou a nossa querida Correta, e que eu estou nesse mercado de corretor de seguro há 25 anos. Estou no mercado de seguro há 28, porque eu fiquei 3 anos numa seguradora antes, mas no mercado de corretagem de seguro há 25 anos. Então, isso
É um orgulho para mim saber que o meu patrimônio, a grande parte do meu patrimônio, da criação da minha família, vem da minha atividade de corretagem de seguros. E é uma atividade que ela depende muito de doação, porque aquele que nos ouve não entende muito bem o papel do corretor de seguros. O corretor de seguros é aquele profissional que representa o cliente junto à seguradora. E é aquele que, na hora que você bate seu carro lá, ou precisa de uma internação, é aquele profissional que vai lá te dar o suporte. Diferente de quando você adquire um produto desse na internet, ou sem um corretor de seguros, ou que vá num banco, que na hora que você bater, dificilmente aquela pessoa que te vendeu o produto vai estar lá pronta para te atender na hora que você precisa usar o seguro. Então, o corretor de seguros, além de tudo, ele faz um trabalho social muito interessante, um trabalho meio que de anjo da guarda. Quantas vezes eu já saí de madrugada na minha casa para poder atender cliente, e você chega lá, está aquela pessoa desesperada, ou mesmo durante o dia, às vezes uma senhora, uma mulher que tem mais dificuldade, e a gente chega ali, aquele ombro amigo, aquele apoio, né, além de buscar uma assistência, a gente está ali com a nossa presença para trazer conforto e segurança ao cliente. Então, esse papel do corretor de seguro, esse não tem preço. Esse não tem preço. Então, é um trabalho diferenciado, que só quem usa é que sabe. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, eu estou vendendo seguro para você, eu espero que você não precise nunca de mim, mas se você precisar, eu estarei aqui. Porque quem compra seguro não quer usar, né? Mas quer ter a certeza e a segurança de que, se precisar, ali estaremos prontos, a postos para atendê-lo da melhor maneira possível. Então, termino mais uma vez agradecendo e desejando sucesso a vocês nessa tão nobre função, e que vocês possam voltar aqui mais vezes, né? Que nós temos colegas aí com 70, 80 anos, né? Na outra edição que eu falei, na primeira homenagem que eu fiz, eu procurei homenagear aqueles que já estão mais tempo no mercado, o seu Pedro, Leovegildo, todos estiveram aqui, o senhor Imperial, né? Que estão aí, nossos colegas de muitos anos, e agora nós estamos lembrando da turma mais jovem, a turma que está aí também deixando a sua marca, fazendo a sua diferença. Parabéns e muito obrigado aí pela oportunidade. Tá? Vamos agora, então, fazer a entrega dos diplomas para os corretores de seguros homenageados. Eu gostaria de convidar o senhor Casimiro Alves Ramos Júnior. Agora a senhora Elizabeth Anguinoni.
senhor Luiz Amauri Gontijo. O senhor Luiz Ricardo Gomes Correia. Renato Silva de Bittencourt. Renê Neves Farias. O Everton Terra. Agora gostaríamos de fazer duas homenagens especiais. Primeiramente, a Ilha Azul, que também está comemorando 20 anos de atividades na área de corretagem de seguros. E, em segundo lugar, a Perspectiva, administradora e corretora de seguros, com seus 15 anos, aniversariando aí com seus 15 anos. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Sim, são duas empresas importantes no mercado capixaba e que nessas datas comemorativas a gente não podia deixar de citar. E para isso eu gostaria de convidar o sócio fundador da Ilha Azul, Casimiro, que está aqui recebendo essa homenagem, merecida homenagem pelo serviço prestado, que pudesse vir até aqui, Casimiro, contar um pouquinho da história da Ilha Azul, rapa as palavras, por vamos lá, pai. Vamos lá, nós estamos em casa, entre amigos. Conta pra gente o segredo do sucesso que a turma aqui toda quer aprender, né? Inclusive eu. Ali, ó. Ali. Gente, boa noite. Bom, eu queria agradecer a oportunidade aqui ao vereador Sérgio Magalhães, conhecido como Serjão aí, e a gente falar aqui como colega, como amigos, né? E, na verdade, assim, eu acho que para começar a falar alguma coisa, a gente precisa contar um pouco que a história não começa com Ilha Azul, né? A história começa há 34 anos atrás, quando começamos a trabalhar na Banesp Seguradora. Alguns colegas já conhecem isso, né? E a minha vida, a profissão da minha vida sempre foi no mercado de seguros, né? Muito mais voltado para a área comercial, ainda como segurador, sempre foi voltada para a área
de vendas, né, para a área comercial. E em 95, na oportunidade, realmente, nós saímos da companhia Banestes Seguros, uma empresa que para nós foi uma universidade, foi uma mãe para nós, que a gente tem uma gratidão muito grande com a companhia, né, com a Banestes. E daí, em 95, realmente fundamos a corretora Ilha Azul. Não existe segredo de sucesso, né? O segredo para se ter sucesso, todos nós conhecemos, né? Primeiro, comprometimento. Qualquer negócio tem que ter comprometimento. Segundo, nós temos que ter simplicidade e contar com equipe. Isso todos nós também conhecemos, né? Eu venho de uma família simples, de uma família humilde, venho do estado de Minas Gerais, fui criado no Espírito Santo desde os 6 anos de idade, e a base de trabalho da companhia Ilha Azul é o propósito de agregar pessoas. Nós nunca tivemos, no início, condição financeira, então a única oportunidade que eu tive à ocasião era agregar com sócios, corretores de seguros, né, que pudessem vir somar e pudessem vir buscar produção. Então, o segundo momento é achar pessoas que tivessem como contribuir efetivamente. Terceiro pilar, criatividade, né? Sucesso, sair do que é commodities. Sucesso, criar, inovar, né? E, por fim, aquilo que todos nós conhecemos, trabalhar, vamos para frente, vamos agregar, vamos juntar aquilo que todos nós fazemos, aquilo que todos vocês conhecem muito bem e exercem com muita maestria, né? E não existe um sucesso tão específico, tão diferencial. Nós temos aqui um plantel de corretores de sucesso no nosso mercado que eu me arrisco a dizer que são referências até para alguns estados brasileiros, né? Não comparando, obviamente, a São Paulo, porque é um estado diferenciado, até pela capacidade de população que existe, mas eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que no Espírito Santo tem corretores que se destacam até em relação ao estado do Rio, até em relação a Minas Gerais. Eu não tenho a menor preocupação em dizer, Sérgio, que nós não ficamos, do ponto de vista de qualificação, devendo nenhuma expertise aos demais estados, com muito respeito aos demais estados federativos do Brasil, mas temos qualificação e por isso nosso estado, o Espírito Santo, também é tão bem atendido e representado pela categoria de corretores. Eu acho que assim, a mensagem que a gente pode deixar é sempre o seguinte: vamos desenvolver, sempre desenvolver, criar e principalmente vamos nos atualizar e termos a capacidade de nos adequar aos momentos e às oportunidades. Crise, realmente estamos. Crise, o Brasil foi feito de crise. E as oportunidades estão exatamente nas crises. Exatamente nas crises. Aonde há crise, há oportunidade de crescimento. E nós vamos crescer muito esse ano. 2016 vai ser um dos anos que a Ilha Azul vai ter o maior índice de crescimento. E, com certeza, o mercado de corretores do Espírito Santo vai crescer acima da média do mercado brasileiro. Vocês podem acreditar nisso. E, com certeza, vocês estarão inseridos nesse grupo. Muito obrigado, hein? Gostaria de igualmente convidar o companheiro Renê Neves Farias, que possa falar um pouquinho da perspectiva aqui para nós, que está completando 15 anos, está debutando, né? Obrigado, Renê.
noite a todos. Meu nome é Renê, né? Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Eu estou acostumado a falar de improviso pela minha vida fora, mas hoje foi bem improviso. Desculpa, mas você é diretor comercial lá da Perspectiva, então você tem que se virar nos 30 aí, meu amigo. Bom, como alguns já conhecem, a Perspectiva já completou esse ano 15 anos, né? Mas para fazer um retrospecto rápido e simples, tudo nasceu de um sonho de 98, o primeiro congresso brasileiro aqui no Espírito Santo. Um grupo de corretores começou já a articular a hipótese de fazer uma fusão, né? E nasceu tudo da ideia do nosso atual presidente, o Alexandre Cid Pinto, né? Articulando com outros corretores do mercado, constituiu o primeiro grupo da Perspectiva com 12 sócios, né? 12 corretores que se uniram para tentar ser uma empresa cada vez melhor, mais eficiente e, lógico, reduzir custos, mas melhorar a eficiência do trabalho. Em 2000 paralelo a isso, eu e mais outro grupo de sócios montamos uma outra corretora. Chegando em 2005, né, nós juntamos força com a Perspectiva, fazendo o total de 19 sócios que fazem parte hoje do grupo, né. Nesse trabalho todo desses 15 anos, cada vez mais a gente procurou investir numa sede própria, numa estrutura realmente que pudesse dar suporte a todos os 19 para desenvolver o seu trabalho, sem perder a sua característica que cada um tem, porque na verdade cada sócio da Perspectiva tem a sua estrutura de atendimento aos seus clientes, e a Perspectiva entra dando um reforço a esse trabalho de cada sócio. Eu acho que por aí que a gente conseguiu o nosso sucesso. Como diria o nosso grande irmão aqui, que eu comecei um pouquinho depois dele, tenho só 22 anos de mercado, só um pouquinho depois. Mas conheci no Banestes e até conheci muitos bons profissionais vindo do Banestes, né? E uma coisa que eu aprendi muito importante com todos os meus professores da vida de seguros é que eu não tenho concorrentes de mercado, eu tenho colegas de mercado. E é uma satisfação muito grande, principalmente eu que gosto de participar dos congressos nacionais. Desde 98 não perdi mais nenhum. A Renato estava comigo lá semana passada, a gente teve a oportunidade mais uma vez de participar de um relevante congresso que foi em Foz do Iguaçu. Então eu acho que é importante cada vez mais cada um desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, procurando fazer o seu melhor para a gente fazer com que a categoria seja cada vez mais valorizada. Isso tudo que foi dito para o Sérgio, para o Casimiro, só mostra que nós estamos no caminho certo. Cada vez mais, nós temos que procurar fazer o nosso melhor. Porque a partir do momento que você faz o seu melhor, valoriza a sua categoria e o cliente final, a população que usa, vai entender que realmente seguro só com o corretor de seguro. Para fechar, eu queria só lembrar o seguinte: no congresso eu tive uma oportunidade muito interessante. Eu peguei um taxista, um carro todo malhado de chuva de granizo, todo destruído. Eu virei para ele e falei assim: mas o que é isso? Você não tem seguro? Taxista sem seguro? Ele falou assim: não, eu fiz num banco. Eu falei assim: meu irmão, como é que você fez uma besteira dessa? Eu liguei para o gerente falou assim que não tem cobertura. Eu falei assim: em primeiro lugar, meu amigo, você pode me ligar, vou te dar uma assessoria gratuita, não vou te cobrar nada. Mas da próxima vez, contrate um corretor de seguro, que aqui na região com certeza você vai ter, que é uma pessoa que vai te dar todo o suporte para você nunca mais acontecer isso. Infelizmente, agora você vai ter que correr pequenas causas, ter dor de trabalho, dor de cabeça, mas não esqueça de uma coisa muito importante: seguro só com corretor. Esquece essa história de banco, cara. Muito obrigado. Então foi uma grande vitória, mesmo num local longe, um simples cliente, mas a gente tem que começar a incutir nas pessoas, não importa se ele não vai fazer seguro, não importa, porque
Foz do Iguaçu, eu sei que ele não vai fazer comigo, mas isso não é importante. O importante é a gente botar na consciência das pessoas a importância de ter um profissional do segmento que possa orientar a gente. Muito obrigado pela atenção. A perspectiva está com a porta aberta sempre ali na Praia do Suá. Quem quiser pode nos visitar, vai ser um prazer. Obrigado, Sérgio. Antes de passar a palavra ao vereador, eu gostaria de, agora, após a fala de encerramento, já convidar todos os homenageados para fazer a foto oficial aqui em cima com o vereador. Passo a palavra para Sérgio. Eu só gostaria de destacar que o nosso companheiro Gontijo, ele está aqui representando o Sincor, né, como diretor social, CVG, como diretor social. E eu gostaria de franquear a palavra, que ele pudesse falar em nome dos homenageados da categoria, fazer alguns breves comentários, que ele sabe fazer isso muito bem. E depois a gente tira a nossa foto aqui de encerramento. Pessoal, boa noite. Meus colegas corretores, Sérgio. Aqui nessa casa é o vereador Sérgio. No mercado, nosso colega. E no dia a dia, o nosso amigo Sérgio. Então, primeiramente, falar em nome da categoria, em nome do presidente, é uma honra e um desafio, né? Não sei se tenho essa capacidade. Mas, Sérgio, obrigado, viu? Obrigado porque alguém lembrou da gente. Porque o corretor de seguros, para ser malhado é fácil, mas para ser lembrado é difícil. Lembrado pelo bem, né? E você falou as suas palavras, eu estava ali e digo, eu não vou ter nada para falar, porque você tem um pensamento muito parecido com o meu. No momento que a gente tem a oportunidade, na Funenseg, de ministrar algumas aulas, eu digo, olha, corretor de seguros podia ser doutor. Nós somos tão importantes como um médico, um advogado, um político. Nós temos muita importância. Nós preservamos sonhos. Nós tomamos contas, como você falou, somos anjos da guarda, né? E eu digo, se uma coisa me incomoda, é quando eu pergunto a alguém e fala, você está mexendo com seguro? Não, não estou mexendo com seguro, eu não mexo com seguro, eu sou corretor de seguros. Eu tenho uma formação profissional de corretor de seguros, também há mais de 2 décadas. E quando eu vim para cá, em 95, eu perguntei ao Romulo, foi quem me recebeu no sindicato, ainda como secretário. Eu falei, Romulo, como eu devo fazer para não sair do Rio de Janeiro para cá? O Romulo falou assim, por que você não traz a sua carteira para cá? E eu trouxe a minha SUSEP para cá, desde 95. Já são 20 anos que eu estou aqui como corretor do Estado. Eu fui adotado pelo Estado. Para mim é muita honra estar aqui entre pessoas nativas daqui e eu representando a todos. Então, muito obrigado, Sérgio. Parabéns à nossa categoria. Nós sabemos que luta é isso. É isso mesmo, Sérgio. No momento de crise, as pessoas precisam da gente. Nós estamos ali. Agora, nós temos que lembrar sempre uma coisa. Nós também não podemos entrar nessa onda de desconfiança que assola o Brasil. Nós, corretores, temos que ser lembrados como pessoas de confiança. Nós somos também padres, um pouquinho padres. Nós ouvimos confissões, nós ouvimos pequenos pecados. E muitas vezes temos que nos tomar conta, policiar, para que a gente não deixe se influenciar por essas. Às vezes ouvimos histórias tristes, histórias de pessoas, né, como o Renê falou, que não tiveram a oportunidade de ser bem orientados e estão ali agora. Hoje você vê uma pessoa com o seu único patrimônio perdido e não teve uma orientação para protegê-lo, é muito triste. Então acho que nós temos que trabalhar sempre com muita confiança, mas com muita ética também, respeitando os colegas uns aos outros. E olha, Sérgio, você testemunha, todos aqui são, os outros diretores do sindicato, do CVG, o Renato também é diretor do CVG. Nós estamos regularmente, aliás, mensalmente, em reuniões do sindicato, em reuniões do CVG, e não temos um pingo de remuneração.
O único interesse nosso é que realmente a categoria se aprimore, que a categoria prospere. E nós somos incansáveis, e isso a gente deve realmente à figura do Rômulo, que, aliás, se eu fui adotado pelo Espírito Santo, ele é o meu tutor. E eu acho que de muita gente. Quantos não devem muito ao Rômulo? Principalmente essa persistência que ele tem de formar corretores, de trazer. Quantos eventos nós promovemos? Nós temos que implorar ao corretor que vá lá. Parece que todo mundo sabe tudo. Ninguém precisa ouvir nada. São vários eventos. O sindicato é de portas abertas. Fazemos eventos gratuitos, almoços, feijoadas, festas, para trazer o corretor para perto. É a única forma que nós temos unido. Então, muito obrigado por essa oportunidade de falar. Parabéns a nós todos que lutamos. Quantas vezes um cliente marca com a gente 10 horas da manhã, da meio-dia nós estamos sentados na sala de espera. Temos que ter essa humildade, essa capacidade. E nós somos tão importantes como qualquer médico, como qualquer político, como qualquer pessoa. Parabéns à Perspectiva, parabéns à Ilha Azul. Aproveito aqui para falar. Muito obrigado à minha esposa, à minha mulher que está ali, que quantas vezes eu deixo sozinha e venho para atividades do sindicato, para atividades do mercado, viajo. Muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigado, Sérgio. Agora está na hora de encerrar. Passo a palavra ao vereador Serjão para fazer o encerramento. Boa noite a todos. Muito obrigado, Fernanda. Eu queria destacar que vocês que estão aqui, que são pessoas que se destacaram na atividade de corretagem de seguros, com certeza parte desse sucesso, grande parte do sucesso, como o Gontijo acabou de dizer, merece as suas famílias o mesmo prêmio. Então, vocês que estão aí acompanhando, são os familiares, sintam-se homenageados da mesma forma, que se não fosse vocês, com certeza, eles não estariam aqui. E nós temos mais 3 minutinhos ainda. Se alguém quiser, que não falou, quiser fazer alguma manifestação, o microfone está aí na frente, é só abrir e falar. A palavra, como eu disse, está franqueada. Mas caso estejam contemplados, eu aproveito para... eu gosto sempre de fazer isso, principalmente quando eu estou entre amigos. Vocês sabem que sempre foi, mas atualmente está mais difícil ainda você ser político nesse país. Porque, infelizmente, você é colocado numa vala comum em que todos acham que os políticos estão manchados de alguma forma. Nós todos sabemos que isso não é a verdade e que se a gente, onde a gente está, vai depender da nossa índole. Se você for uma pessoa correta, honesta, você, seja qual a sua função, da mais simples à mais poderosa, você vai fazê-la com dignidade. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Nós podemos observar distorções, desvios de conduta em qualquer atividade, não necessariamente na política. E eu tenho me esforçado o máximo para poder representá-los bem enquanto vereador. Essa Câmara de Vitória, ela, ao longo desses anos que eu estou aqui, nós conseguimos grandes vitórias, grandes avanços. A Câmara de Vitória é uma das câmaras mais enxutas do Brasil. A Câmara de Vitória, ela pode gastar 5% do orçamento. Ela tem gasto nos últimos anos menos de 2%. Aqui nós não temos, menos de 2%.
E o orçamento da Câmara, normalmente, ele cresce um pouquinho de ano a ano, porque pelo próprio crescimento vegetativo da folha, você tem que dar a correção de salário, você tem que reajustar contratos. E como nós tivemos uma sobra nesse ano, uma pequena sobra, nós arriscamos agora em aprovar um orçamento para o ano que vem, sem aumento nenhum, mesmo valor nominal do atual ano, para dar nossa contribuição para o município que está experimentando uma redução de 16% no orçamento, coisa que a gente não via em Vitória há muitos e muitos anos. Pela primeira vez, em muitos anos, Vitória, ano que vem, terá um orçamento 16% menor do que esse ano. Isso significa 300 milhões a menos que Vitória deixará de ter ano que vem previstos de orçamento. Então, nós realmente, a queda do valor do petróleo, diminuiu o repasse do royalties, a queda, a eliminação do Fundap, tudo isso contribuiu para uma queda de arrecadação e que faz com que Vitória esteja passando um momento delicado da sua vida econômica e financeira. Então, a Câmara está dando a sua contribuição, mantendo o patamar do ano passado, sem quaisquer aumentos, num percentual aí de talvez 1,5% do orçamento. E nós acabamos com o voto secreto, nós instituímos o ponto eletrônico. De vez em quando vocês verem no jornal que fulano, é porque o ponto eletrônico está funcionando. Não tem mais, dificilmente se você tem um funcionário fantasma aqui, não existe mais, porque controle muito rígido. Os vereadores, eles só têm um salário, não tem nenhum tipo de benefício extra, nada, nem celular, nem gasolina, nem carro, nem nada, nem 13º o vereador não tem. Então, realmente a nossa Câmara aqui, ela é uma Câmara que a gente preza. As férias que a gente tinha, que eram 50 dias, passamos a ter 30 dias, igual qualquer trabalhador comum. Isso tudo feito nesse período desses 7 anos que a gente está aqui. Então, nós temos conseguido passar para a sociedade, devolver para a sociedade aquela confiança que ele tem nos dado, embora os meios de comunicação não costumam divulgar isso. Porque eu tenho dito que é muito difícil falar bem de político. Normalmente eles destacam as mazelas, os de desvio de um, de outro, como se fosse uma coisa genérica. Mas, realmente, eu tenho o orgulho da gente estar deixando um legado aqui nessa casa muito interessante para os próximos políticos que nos sucederão nos próximos anos. E, então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês imensamente, parabenizá-los, vocês, suas famílias, todos os funcionários, equipes, né, que contribuíram para o sucesso de vocês, e dizer que essa sessão está encerrada e gostaria de convidá-los para a gente tirar uma foto final, todos nós juntos. Muito obrigado, gente. Boa noite.